e a nova terra são estabelecidos. E aqui no capítulo 21 e 22, que são os dois últimos capítulos de Apocalipse, nós estamos contemplando os detalhes desse destino que aguarda todo aquele que crê e que confia no Senhor Jesus Cristo. O detalhamento da Nova Jerusalém, propriamente dito, se encontra em Apocalipse capítulo 21, 9, até Apocalipse capítulo 22, 5. Porém, ainda que nós tenhamos alguns detalhes, e os detalhes que o Espírito Santo nos deu, ele os deu porque ele julgou que seriam suficientes para nos estimular a fidelidade, nos estimular a sermos perseverantes, nos estimular a sermos santos, nos estimular a prosseguir trabalhando, nos estimular a prosseguir esperando e aguardando a volta do Senhor. Contudo, ainda assim, é um relato sucinto. O Rafael e eu, a gente está tentando desenhar Nova Jerusalém 3D, coisa e tal, mas é difícil. É difícil, porque, por exemplo, existem muitas ambiguidades, né? Quando você vai em Apocalipse 22, 2, fala que no meio da praça e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Onde é que está a árvore da vida? É no meio ou na margem? Okay. O próprio texto no grego, ele é ambíguo. E isso gera interpretações. Isso gera possibilidades, sendo que nenhuma delas consegue anular a outra. Fica aquela... Porque o Espírito Santo, ele apenas nos deu pinceladas. Ele nos deu só os contornos. Nós sabemos que tem a árvore da vida lá. Nós sabemos, pelo pouco que a palavra fala a respeito desse assunto, que é algo bom. É bom. Só de falar água da vida, árvore da vida, falou que a vida é bom, né? Melhor que a morte. Mas não entra no detalhe. Fala as medidas, né? 12.000 estados de largura, altura e comprimento, o que dá 2.220 quilômetros de largura, 2.220 quilômetros de altura e 200... Mas é um cubo? É uma pirâmide? Porque se você for no 2.220 quilômetros de largura e de comprimento, beleza. Mas o de altura, pode ser que essa altura gere 4 arestas, mas o triângulo também tem H. Você já estudou isso, né? O triângulo também tem um H, tem uma altura. Então pode ser que as 4 extremidades convirjam, né? Façam uma conversão em direção ao ponto central da altura, o ápice da altura, de maneira que vai formar uma pirâmide com 4 lados. Aí o Rafa e eu, a gente até ficou conversando alguns 20 minutos antes de vir para cá, lá na casa dele. Ele está lá usando um programa de 3D para tentar desenhar, mas são muito... Porque quando você vai fazer um projeto, a gente trabalha mais ou menos nessa área, você precisa de definições, né? Eu trabalho com outro arquiteto, o que eu mais faço para ele é pergunta: mas ô fulano, é assim ou é assado? Vai estar dentro ou fora, do lado, vai tangenciado, né? Vai ser uma secante? Não é, Rafa? Desenvolver um projeto, desenvolver uma ideia, colocar no papel, em planta, em corte, em vista, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa até mal paga, né? O trabalho que dá é porque a gente precisa trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá pegando bem o som aí?
É que você está falando, enquanto você está falando, a gente vai desenhando na cabeça, né? Cada um desenha de um jeito. Aí eu tô tentando. Até o Rafa falando, você só vai saber quando chegar lá. Que eu tô desenhando na minha cabeça aqui, porque fala dos muros. Sim, das muralhas. Das muralhas. Né? Fala o tamanho da muralha, mas não fala de quê? É de altura ou é de largura? Independente disso, vai ser um lugar que vai estar murado. Então dá a impressão que vai ter alguma coisa ali, um pátio, alguma coisa. Se for fechado nesse triângulo, pátio. Já complicou mais ainda o nosso desenho. Não, que eu tô falando assim, onde que vai ficar essa árvore e esse rio? É num vão, no meio dessa cidade. Pois é. Aí, pra subir essas arestas fechando, apesar de que é tudo transparente, límpido, não dá sensação isso. Dá a impressão que é porque vai ir a ventilação. Aí a gente está trabalhando e a ventilação dessa área. A gente vai tá trabalhando com várias possibilidades. Por exemplo, o próprio fundamento, os fundamentos da muralha. Foi a primeira coisa que eu e o Rafa, que o pastor, nós comentamos, porque a gente está com a intenção de fazer um 3D, um desenho da Nova Jerusalém, o mais próximo possível do texto, né? O mais bíblico. Aí o pastor gostou da ideia e tal, mas aí a primeira pergunta já surgiu. O fundamento, porque a cidade tem 2.220 km, largura, de altura e de comprimento. Isso dá um volume cúbico. A muralha faz um débito nesse volume ou ela é externa? A muralha, os fundamentos. Tem 2.220, 2.200, 2.200 e isso aqui é extra. Aí tem que fazer o cálculo de quanto seria necessário de fundamento para esse tamanho. Aí a gente fica, ela ocupa um décimo, um duodécimo, um dozeavos, um sétimo, uma fatia ínfima, um volume considerável. Você não sabe. Porque a gente tem a descrição, mas não tem o detalhamento. Deus não se ateve a matar essa curiosidade. Pois é, e não tem na internet, não? Não, na internet nós baixamos de tudo quanto é jeito. Mas aí vai de interpretação. A própria porta. A porta de pérola. A porta é uma pérola, beleza. Ela é uma pérola redonda ou cortada, né? É uma pérola, a gente já imaginou ela cortada, já imaginou ela perfurada, já imaginamos ela semi-cravada. Né? Meia pérola para fora, ela em cima porque a gente tem que ir no texto, né? A cidade tem 12 portas e cada porta é uma pérola. Tá, aí beleza, isso aí foi a agonia mesmo, a gente conversando lá. Aí você tem os fundamentos, a pérola tá lá em cima, a porta é aberta, as nações vão entrar, é um elevador? É uma escada rolante, vai batendo asinha, o anjo carrega. Ou a porta vai até lá embaixo e vai subindo, né? Como é que faz? Isso dá asas a uma santa imaginação, né? A única coisa que a gente tem certeza é que Deus é caprichoso, a coisa vai ser bonita e tem esses detalhes, mas como é que você coloca isso graficamente? É que fica. Aí tem teólogo que acha que tem fileiras de árvores da vida. Tem uns que aí você vai lendo N cada um tem uma sua interpretação. Tem uns que acham que tem uma grande árvore da vida. Não, olha só pra você ver. Tá no singular, no meio né? da praça, que na realidade é da rua, né? A palavra aqui, foi traduzida praça. De uma e outra. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Quando você vai no grego, fala aqui, no meio e nas margens. Aí alguns interpretam que é uma grande árvore que brota dentro do rio da vida, no meio, e estende seus galhos até as margens. Mas ele fica lá embaixo no rio da vida, no meio do rio da vida, da água da vida, ou lá em cima junto com o trono. Aí tá, aí o trono ele fica no meio da praça, e essa praça fica no fundo da Nova Jerusalém, ou aí a gente vai trabalhando com os conceitos que são mais bíblicos. O Rafa e eu estão desenvolvendo mais um conceito de montanha, como se tivesse uma montanha piramidal dentro da Nova Jerusalém. Isso não afeta o estudo, isso aqui é só uma brincadeira teológica nossa de tentar colocar a coisa na forma gráfica. Que ele foi nomeado meu secretário para assuntos gráficos.
principalmente com de o Data assuntos Show. aleatórios. Principalmente que o Data Show tá chegando aí, e ele é muito bom nisso. Ele mexe bem no Photoshop, no Corel, Vou no delegar SketchUp. para ele, deixa ele cuidar. Ele é o nosso secretário de assuntos gráficos. Eu gero a ideia e ele põe no papel e eu fico ali, que tem que dar. Quem sabe nós no áudio e vídeo, né? Sim. Vamos preparar o material chegar, vai ter um computador, vai ficar direto na igreja, vai ter o Data Show. Aí talvez você assume direto, você mesmo atualiza. Vamos produzir material. Mas aí a gente tá bolando o seguinte, aí lá no alto dessa. Porque a montanha. A gente sabe que monte é uma coisa muito bíblica e muito positiva. É uma coisa positiva, a questão da montanha, né? O monte do Senhor, o reino é o monte. Mas você está pensando um monte no meio do rio? Não, calma. E tem lá o lance também, e tem o lance lá que os textos que descrevem a queda de Satanás, lembra? Ele almejava subir no alto da montanha do conselho para tomar o poder. Então a gente está meio que desenvolvendo uma coisa que é meio um zigurate. Tipo aquelas coisas que tem no Iraque lá, que vão ser patamares concêntricos que vão formando uma pirâmide que, no alto da qual tem um trono, mesmo que favorece gravitacionalmente o rio da vida que vai descendo por essas escadarias, e lá embaixo ele irriga a árvore da vida que fica num plano inferior. Não, você está falando do trono, para mim você está falando da árvore. Estou falando da árvore, do rio, do trono, da cidade, da forma geométrica, da você parte falando aquela gráfica. parte do trono que fala de onde flui o rio. Eu estou viajando total aqui com os irmãos. É porque eu tô nada está definido. Você tá falando da Nós temos os elementos. A gente sabe que vai ter um arco, vai ter um rio, que vai ter um trono, que não vai ter só. A gente sabe o que vai ter e o que não vai ter. A gente não sabe como é que vai ser. Se você entra na internet, aí tem Nova Jerusalém quadrada, triângulo, achatada, tem dourada, né? Tem de todo jeito. Tem umas que são ridículas, pequenininhas. Teve uma que eu vi, uma parece uma caixa de fósforo flutuando em cima do domo da rocha. Vai ter domo da rocha lá em cima do quê? Do domo da rocha lá, a mesquita. Nós já vimos a projeção, já pegamos o Google Maps, fizemos na escala 2010. A coisa, um bico dele está lá no Egito, o outro está lá no Iraque. A sombra da Nova Jerusalém vai tampar Israel inteirinha, assim, cobrindo desde o Egito, pegando um pedaço aqui da Arábia, vai subindo aqui até lá no Iraque, onde é a Babilônia, vem aqui e tampa um pedaço da Turquia. Seria Você bom vê quando o vocês tamanho fizessem que esse gráfico, usar, né, o Google Maps embaixo para a gente ver a dimensão. Sim, já estão separando esse material. Mas, isso tudo nós estamos contando, só as nossas viagens, né? É um tanto quanto difícil colocar essa coisa em graficamente, desenhos e tal, ilustrações, porque o texto não é específico o suficiente para permitir isso. Mas o Espírito Santo julgou o suficiente mostrar a João o que ele mostrou para que ele deixasse por escrito isso para nós. O que tem aqui é suficiente para sabermos que o trem lá vai ser bom, vai ser bonito, vai ser bem feito e principalmente vai ter, que é o principal de tudo, vai ser a presença de Deus. É onde nós vamos curtir, onde nós vamos usufruir da presença de Deus. Eu li um versículo aqui que eu fiquei muito... Eu achei muito interessante, que fala que, no 22:4, só isso aqui já é suficiente. Contemplarão a sua face. Não, uma coisa fantástica que eu achei, acho que foi no último estudo, foi que agora as coisas mudam, agora nós vamos estar morando na casa de Deus. Na casa do Pai. É na casa do Pai. Isso causa impacto e tanto, quando você tenta visualizar tudo. Eu acordei, isso virou rema, foi no último estudo para mim, eu nunca tinha visto assim. Porque Jesus fala assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo lá preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai. Então é na casa do Pai. E nós vamos estar morando. E lá, e mais ainda, e nós vamos contemplar a sua face.
Fazer um puxadinho lá na casa do meu pai e vou te levar. Nós chegamos até a uma concepção que a coisa é tipo a favela. Os barracos vão Vai subir ser no morro. um cortiço. Eu tô querendo até investigar melhor a palavra morada no grego Tá vendo para se não é saber barraco? que tamanho que é esse trem aí. De repente é um puxadinho Um mesmo. puxadinho. É um barraquinho mesmo. Fazer um puxadinho lá na casa Aí eu do meu lembro pai. até do irmão Márcio, aquela historinha dele, mas o material que você mandou, só deu pra você ler. Ele gosta muito dessas historinhas. O Márcio do Olhinho Azul e tal. Mas ele fez esse tipo de comparação, não lembro. Não, ele falou uma vez sobre. Ele gostava dessas parábolas modernas. Ah, quando ele ia fazer Do irmão que não orava, não fazia Budista, muita coisa aham. direito, né? Levava uma vida de fé relapsa, né? Era um crente avacaiado. E antes de ontem, né, nós estudamos o Tribunal de Cristo lá em casa. E ele estava com curiosidade. Entrou pegando fogo, mas entrou. Né? O Valdemar Léo Lucas diz que é os crentes que vão entrar assim, ó. Pegando o fogo. pastor Marcos vai entrar só de cueca, mas vai. Pegando fogo. A cueca pegando fogo. Porque, né, a salvação, o fundamento fica. E isso foi o Márcio que contou que aquelas parábolas dele, lembra? Das historinhas. Ele até levava o laptop para ficar mostrando dentro o vídeo. das caronas, ele contava a história. Ele é um bom, ele é um Forrest Gump. Né? Aí ele contou uma que depois não vou contar a história. Então chegou lá e o irmão, né, o crente, perguntou, não, mas olha o tamanho da casa desse irmão. E a minha, que barraco. O outro tem uma mansão. Com o material que você mandou só deu para construir isso aí. Cada morada vai ser de acordo com o material que chegar lá, né? As É o pedras melhor que nós preciosas. podemos fazer porque você mandou. Orava uma vez por mês, evangelizava uma vez por ano, obedecia o Espírito uma vez na vida, outra na morte, literalmente. Então, é o que a gente pode fazer. Mas. Deve ter uma... Agora já estou pensando no Não, tem uma proporcionalidade. Né? Na Alameda, tem um na Avenida Central, né? Não, mas, que tem, mas eu creio que de alguma maneira isso tem uma proporcionalidade, tem a ver. Essa aqui não vai ser. A É questão porque da Deus não é salvação. socialista, né? A salvação é uma coisa consumada É. e disponibilizada para qualquer um. Deus não é socialista. Que vai fazer Mas tudo igual, a todo questão mundo igual. eu já estou estudando até os últimos versículos. No 17 fala: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Ó, aquele que ouve. Tem 3 destinatários aqui. É o 22, 17. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Ou seja, ele está ampliando o máximo a possibilidade de recepção. Se você ouvir, tiver sede ou quiser, os 2 dos 3, algum dos... Ou seja, está totalmente disponibilizado para qualquer um que ouvir, qualquer um tiver com sede, se perceber a necessidade ou simplesmente quiser. Então, isso é aplicável em muitos sentidos. No sentido da salvação e no sentido da produção, vamos dizer assim, depois que a pessoa nasce de novo. Então, se a salvação ela é baseada em algo que é um fundamento, que é consumado, que é Cristo, ele é o fundamento, já após a salvação, existem obras preparadas de antemão para que andemos nelas. Obras que podem gerar ouro, prata ou uma dessas 12 pedras aqui, a safira, jaspe, crisópolis, topázio, assim, né? Ametista. E isso em proporcionalidade também, porque dentro do estudo lá, nós vimos de passando que tem as coroas. A coroa para quem faz um bom ministério, para quem pastoreia e ensina bem, para quem ama a vida do Senhor, para quem sofre, passa pela morte, está passando por sofrimento, mas está suportando no Espírito. Tem coroa da justiça, coroa da glória, coroa do gozo, da alegria. Então existe, a gente sabe, nós estudamos isso lá no grupinho, que existem graus, vimos até de passando também na semana passada, graus de lampejo, né, graus de brilho na eternidade, que são proporcionais à fidelidade do servo, à fidelidade do serviço prestado aqui durante essa peregrinação. É lógico, um crente
avacalhado, relapso, que não quer saber nada com a dureza, ele não vai estar, salva igualmente, mas ele não vai ter um barraco tão bom quanto um Paulo, um Pedro que morreu de cabeça para baixo por amor ao Senhor, alguém que está lá na África, na China. Eu vejo sites, eu acompanho sites sites de oração, tem crentes sendo perseguidos no mundo inteiro nesse momento, na América, na Europa, na África, na Ásia, tem sim. Na Índia, tem pastores crente mortos e queimados hoje. E vai chegar lá, o cara nasce de novo, vive a vida inteira na gandaia, sobe a si mesmo e chega lá vai querer ter um barraco igual. Vai falar, pô, meu amigo de infância viveu comigo a vida inteira, mora melhor. Tem proporcionalidade. O Demas. Tem aqui o outro que foi entregue para Satanás, para ser açoitado, porque ele amou o presente século. Tá, e aí? Chega lá, o cara produziu quase nada, não evangelizou ninguém. Não mandou material nenhum. O outro vai para a praça toda sexta-feira, gasta tinta guache, gasta tema. Tem diferença. Por isso que a gente tem que ser firme e constante, porque não é em vão, tem recompensa. Os outros podem não ver, você pode achar que é à toa, você pode achar que não vale a pena, mas vale. Sempre vale. Acha que está abandonado, sozinho. Tem que escrever uma carta. Acaba desabafando. Tem uma música que pode escrever uma carta. Mas de qualquer maneira, o texto ele está aqui para nos estimular. Primeiro, esses crentes que estavam sendo perseguidos pelo Império e a máquina romana. Aguenta firme porque a vitória é certa e a recompensa existe. Mas isso é válido, lógico, para todas as épocas da igreja, para todos os séculos que nós estamos vendo, para qualquer lugar onde esteja um crente que queira se sentir estimulado, que queira ou dar ouvidos ao conteúdo desse livro. E nós temos visto que o conteúdo, que a descrição que é dada em Apocalipse 21:9 até 22:5, eles estão impregnados, o texto está impregnado, está encharcado, está recheado de partículas que conduzem à percepção de dois aspectos. Os irmãos lembram quais são os aspectos? O quê? Os textos, as partículas constituintes do texto, pérola, os fundamentos, as portas, tal. Dois aspectos. As partículas constituintes do texto apontam, aludem, dirigem para a percepção de duas coisas, principalmente, de várias, mas duas coisas principalmente. Uma, a brilhância, né? A glorância, o tanto que essa cidade, que o seu proprietário, que é Deus, que é o Todo-Poderoso e o Cordeiro, e que os seus moradores estão vinculados em relação a esse assunto. O assunto da cidade é glória. Glória é brilho. Doxa, né? Glória é reflexo. Glória é transparência. Você lembra que nós lemos o texto na semana passada com a ênfase, né? O tanto que o texto fala de transparência, de brilho, de reflexo, de fulgor. Ou seja, o nosso destino é brilhar. Nascidos para brilhar, né? A cidade que brilha. Essa eu gostei. Eu também. Mas é o texto. É a cidade que brilha. Tudo aqui tem a ver com brilho. Não precisa nem sol. E sol é difícil olhar para ele, de tanto que ele brilha. O sol vai ser tão pífio, tão pouco, tão nada perto do brilho disso aqui que nem precisa. O sol vai ser um folgareiro pra gente fazer aqui. O sol é... marshmallow quente. Você vai numa praia aí dessas que tem lá no Nordeste, 40 graus centígrados, o sol do meio-dia, você acende a lanterna, nem nota. Nem nota. Não dá pra notar? Não dá nem pra notar. Na África, lá eles passaram essa semana que eles estavam cozinhando feijão no sol. Não, o Carlos Augusto teve lá no Iraque, ele fala, de manhã você enterra o carneiro, de tarde ele está assado. Aí você desenterra ele da areia. Come ele crocante, né? Enrola ele no alumínio, né? Fica assim, bem assado. Mas sério, é verdade, o Carlos Augusto confirma. Lá é assim, eles pegam, limpam a carne, a peça de cordeiro, enterram na areia.
De tarde vai lá e janta. Desenterra e janta, porque o trem tá assado. É lógico que tá assado. E assado na pedra, 45, né? 50 graus, não de bem enfiado na não, eu tô falando tipo areia na pedra. sílica. Eu sei, mas eu tô falando assim que a contenção do calor é muito Sim. boa, né? Se bobear até queima. Ih, passou do ponto. Torrou. Torra. É igual pôr no forno. Então tem as partículas do texto, eles puxam, aludem, fazem uma insistente alusão para a percepção do grau de glória que envolve essa cidade e também de que essa cidade é uma cidade administrativa. É uma cidade onde vão se concentrar aqueles que vão estar ligados... A sede do governo. A sede do governo, exatamente. Aos aspectos governamentais. Mas o texto, ele mostra, nós vamos ver isso um pouquinho mais em detalhe quando a gente vê que os 6 trazem a sua glória e a sua honra, que por causa da nova criação, do novo céus, da nova terra, do fato de Satanás já estar no lago de fogo, os perdidos, os anjos que seguiram ele, né, o mal já foi extirpado, né, da criação, e Deus agora pode ter comunhão com o homem e o homem com Deus, é que esse serviço vai ser um serviço que vai ser feito da forma mais santa, mais altruísta possível. Não é igual essa política que fede que tem aí no planeta, que as pessoas inocenta, deputado presidiário, é um mar de lama, né? Todo mundo administra olhando para o seu lado, puxando, é uma corporação de interesses, né? É um supermercado de favores, né? O Senado, aqueles lugares lá, é um supermercado de favores, corrupção, essa coisa toda, e todo mundo só trabalha em função de si mesmo. Tem gente que já roubou o suficiente para sustentar 20 gerações e continua roubando. Mas lá não. Lá os próprios 6, quando eles vêm adorar o Cordeiro na Nossa Jerusalém, eles trazem aquilo que era algo que naturalmente, caído, falando, o homem reservaria para si, que a glória e a honra vai lá entregar. E mesmo quem serve são reis. Porque fala que os seus servos o servirão no 22:3, e lá no 22:5 fala que nós vamos reinar pelos séculos dos séculos. Então não é assim, né? Eu sou rei, eu mando nesse negócio aqui. Você sabe com quem que você está falando? Não vai ter mais essa conversa. Lá nós somos reis, juntamente com o rei dos 6, e nós estamos lá para servir. São reis que servem e servos que reinam. Falando sobre brilhar, nessa madrugada, às 4h17 da madrugada, entre o estado de Tennessee e Geórgia, passou um asteroide que brilha 20 vezes mais do que a Lua. É pequena, mas tem até o vídeo, depois você olha na internet você vê. Eu tenho interesse nessas coisas. 20 vezes mais do que a Lua. Né? Depois você dá uma olhada lá, que é um meteoro, aliás, não um asteroide, é um meteoro. Né? Então vamos à leitura do nosso texto. 20 vezes mais brilhante do que a Lua. Depois eu quero que você me dê um link. Okay. Então, nós vamos começar de onde? Eu creio que na semana passada nós chegamos até a falar de pérolas, não falamos? Que a pérola lembra da meleca? Ah, tá. A pérola... Hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre uma ostra, né? Cheio de pedrinha dentro, e falando uma ilustração que dava exatamente que a outra precisa engolir uma pedrinha, uma areinha, vai doer bastante lá no estômago dela para gerar um sofrimento que passa para poder ter uma pedra preciosa dentro dela, né? A pérola, assim como o fundamento, tem os nomes dos apóstolos, né? Eles não são visíveis, mas Deus vai querer que ele seja visível para que o multicolorido da ornamentação dos fundamentos revele o labor dos apóstolos, né? O tanto que eles trabalharam por Cristo, com Cristo, em função de Cristo. Vai ser aquele galardão eterno e brilhoso, né? Os fundamentos, eles estão exaltando
o trabalho, o labor apostólico. Cristo mesmo, porque muitas vezes ele falava, ô mestre, olha aí, ó, nós largamos, então vai ficar com você, e aí, como é que vai ser? Nós vamos ficar no preju? Né? Vez por outra eles tinham esse tipo de debate com ele. Cristo falava, não esquenta não, sou comigo você não perde. Aguenta a mão aí que você vai ver. Que legal que Jesus não repreendia isso, né? Ele falava, não, ali já é papo de pai com filho, já tá em casa. Você tá preocupado com o quê? Não falou. O Abraão às vezes falava coisas, o Pedro, que era, teoricamente, era até para censurar. Mas Deus aceita. Não, ainda responde, né? Outro dia eu estava lendo esse texto com o Rafa. Abraão, o negócio é o seguinte, você está amortecido, sua mulher é estéril, mas eu vou dar um filho aí para você. Deus, o negócio é o seguinte, ó, meu herdeiro aí é o meu empregado mais velho. Tomara que, né, o Senhor abençoe o Ismael aí, porque eu estou contando com ele. E Deus falou, mas como eu estava te falando, sua mulher vai ter um filho, e blá blá blá, e blá blá blá, e Deus continua no assunto dele. Mas Deus é tão gentleman, depois falou, quanto a Ismael, eu também te ouvi. Pode deixar que eu vou abençoar, mas não é ele não, hein? Ou seja, Deus ainda se dá o trabalho de ouvir o protocolo de uma coisa que não tem nada a ver. É o que Jesus fez, né? Os apóstolos sim, várias querem situações. Saber quem que vai ficar sentado do lado. Em várias situações. E Cristo falou, comigo vocês não perdem não. Não tem quem deixa pai, mãe, irmão, irmã, recebe 100 vezes mais aqui nessa terra e na vida eterna ainda vai ter mais coisa. Você já viu esse tipo de passagem? E nós tínhamos na época que a igreja, 300 anos atrás, né, era antes de ser a comunidade 1, tinha uma pessoa que foi evangelizada, um pernambucano, um Maninho, não sei se você conheceu o Maninho, ele foi evangelizado, ele converteu, a família dele fez o enterro dele. Ele foi expulso da família. E ele uma vez em Lágrimas, ele deu testemunho porque ele transitava muito, ele era missionário dentro do próprio país, e a nossa igreja na época sustentava ele também era sustentado por irmãos de Atibaia e tal, e era tanta gente, ele era tão querido, ele era tão bem recebido em tantos lugares, tinha tantas casas, falou, mora aqui, fica uns tempos aqui com a gente, quando você vier aqui na cidade e tal, fica aqui com a gente. E aí ele deu esse testemunho, realmente é verdade. Quem deixa pai, mãe, irmãos e o que tiver que deixar, por amor de Cristo e do Evangelho, recebe realmente mais. Porque eu tenho de irmã, de pai, de mãe, de gente que me ama, de gente que me gosta, de gente que me sustenta, é o cumprimento do que está escrito aqui. E tem do lado de lá também. Você conhece a passagem. Depois eu te mostro. Então, esse multicolorido do fundamento da muralha, dessas pedras, as 12 pedras, eles expõem, eles gritam o serviço prestado pelos apóstolos. Assim como as portas pérolas, aperoladas, ou em pérola, a pérola partida, ou pérola atolada, ou pérola vazada. Uma pérola só deve ser pérola inteira. É símbolo do labor que provém da vida. Porque tudo nessa cidade fala de glória e fala de serviço. Fala de administração, fala de trabalho, fala de ministério, fala de governo. Então eu me lembro que nós paramos aqui no verso 21. Vamos ler do 22 em seguida. Eu comecei a falar e você me deu plaquinha. Plaquinha de 5 minutos. Lembra que eu falei assim, mas o judeu, o judeu chega na cidade, a primeira coisa que ele quer ver, cadê a igreja daqui? Cadê a capela? Cadê o templo? Cadê o lugar de adoração? E lá não tem. Nós, Jerusalém, tem essa falha, né? Lá não tem templo. Né? Verso 22, 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Isso é profundo, né? O seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais
penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, até aqui tá bom. Vai até o 5, né, a descrição. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Isso eu quero só linkar lá com o que eu comecei a falar e não terminei, do 22:4. Contemplarão a sua face. Eu já tenho falado isso, ele até achou é o tal conjunto de palavra antiga que fala do nós, hoje ele mora em nós depois vai embora nele. Ele está descobrindo uns conjuntinhos bons. Ele tem um conjunto chamado Palavra Antiga, né? Palavra Antiga, que tem umas letras de música assim bastante escriturística, bastante bíblica. E tem uma musiquinha que fala exatamente aquilo que eu já comentei aqui. Eu comentei 100 anos, não tinha ouvido a música. Não. Fala, hoje Deus nos habita, lá nós vamos habitar em Deus. Ele é o santuário, ele é aquele a quem você vai acessar. Você vai morar em ele. Estava pensando aqui agora, naquela passagem... O judeu não entra no templo? É. Nós vamos estar em Deus. Pois é. E sobre esses últimos versículos que você falou, eu estava pensando sobre quando Jesus diz sobre trevas e luz, dia e noite, né? Ele fala sobre a noite comparado com as trevas, né? E tudo que não presta vem à noite. E dia, nós somos o dia. Paulo fala disso em Tessalonicenses também. Então lá não vai ter noite, porque vai ser sempre a luz de Deus está sempre brilhando. E nós estamos brilhando também. Então não tem lugar para trevas, porque trevas é a ausência de luz, né? Então como a luz vai resplandecer de todo lado, não haverá trevas. Sim. E não terá lugar para a carne, a natureza pecaminosa, né? Tudo já passou há muito tempo. O texto que eu citei é 1 Tessalonicenses 5:7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Tem vários outros textos que falam desse assunto, esse contraste, né, de trevas e luz. Mas aqui é a pura revelação daquilo que hoje em dia está meio escondidinho, está meio implícito, está meio velado, né? A presença do Espírito Santo em nossas vidas, o fato de a gente andar na luz. Mas o fato de contemplar a sua face. Tem aquele texto de 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. É disso que eu estou falando aqui. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós somos potencialmente, né? Aqui a coisa está explodida, está explícita aí até. Né? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Os irmãos devem se lembrar daquelas passagens que, acho que na oração sacerdotal, onde Cristo fala, olha, eu tinha lá minha glória, eu deixei minha glória, assumi essa situação de humilhação, estou aqui meio apagadinho, por amor, mas vou retornar para aquela glória. E o meu desejo, Pai, é que eles vejam isso aí, eles vejam quem realmente eu sou. A glória que eu tenho para brilhar, para compartilhar, para mostrar e para que eles também possam mostrar. Então, quem está contemplando a face de Deus aqui agora são os glorificados. Somos nós, inclusive, né, da igreja, que ao contemplar nós estamos sendo como Ele é. Tudo que Deus é. Eu estava lendo nos comentários judaicos, vocês já viram que no Velho Testamento, quando alguém via Deus, fala, meu Deus, agora eu vou morrer. Lembra? Eu vi a face de Deus. Os pais de Sansão. Os pais de Sansão, por exemplo. Manoá e... Por quê? E eu estive investigando, dentro do judaísmo, existe o que eles conceituam como a face maior e a face menor de Deus. Por exemplo, teve uma vez que Deus falou assim com Moisés, foi o único que quase viu a face maior de Deus. Quase. Moisés estava com tanta intimidade já com Deus, que ele teve a cara de pau e falou assim, eu quero ver a sua face maior. Porque a face menor é aquela face que Deus manifestava algumas vezes em algumas situações, por exemplo, em situações de teofanias, ou de cristofanias.
que era quando Cristo se apresentava pré-encarnado, para o Manoá, para Agar. E muitas vezes, quando a ficha de quem estava sendo visitado caía, falou: nossa, eu vi a face de Deus. Agora eu estou morto, vou morrer. Eu falei: calma, você está vendo a face menor. A face maior é impossível de ser contemplada nessa situação atual aqui. Porque é o brilho máximo total. A face que está sendo contemplada aqui é a face grande. É a grande face de Deus. É aquela que o Moisés falou assim: ó, eu quero ver a face grande. No Apocalipse, né, agora, né? Não, eu estou voltando um pouquinho lá no Moisés. Deus falou não, assim, você falou de João, mas sim. Agora do Apocalipse é que vai ser o maior. Que você dizer. Vai ser o maior, exatamente. Tá. Quando nós contemplamos a sua face, é aquela face que nunca pode ser contemplada em outras situações. Aí Deus falou: ó, sem chance, não tem jeito de você ver minha face maior. O máximo que eu posso fazer é, eu te ponho ali na greta da pedra, você fica na fenda, lembra dessa passagem? Eu te escondo ali na fenda, eu passo com a minha face maior, quando Deus já estiver passando, estiver de costa, eu tiro a minha mão e deixo você ver. Moisés, tá valendo. Aí ele fez desse jeito. Pra você ver que grau de intimidade de Deus tinha com Moisés. Deus passou com a face maior dele, e colocou Moisés dentro de uma pedra, numa fenda, num rasgo do penhasco, segurou, porque vai que ele é curioso e olha e morre antes da hora, colocou a mão, tampou ele lá, passou, quando ele já estava de costas, ele tirou a mão e Moisés e o deu de pelas costas, na sua face ele maior. Ficou brilhando por muito tempo. Ficou brilhando, exatamente. Eu estava pensando exatamente em Colossenses. O véu. Eu estava pensando em Colossenses 3, 4. Né, que da nossa posição em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória e poder. Né? Nós vamos ser semelhantes então, a Ele. Mas é incrível que Deus, essa glória toda, esse brilho máximo, supremo, Jesus está escondido nele, que é a verdadeira luz, e nós em Cristo. E nós escondidos em Cristo, brilhando também com Ele. E por isso, quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele com toda a glória e poder. Quando você estuda um texto, não sei se é de João 6 ou João 10, fala que nós estamos dentro da mão de Cristo e a mão de Cristo dentro da mão de Deus. Qual então, versículo? Está lá eu fiz esse estudo uma vez, ou é João 6 ou é João 10. Para Satanás nos tocar, ele tem que primeiro abrir a mão do Todo-Poderoso. Aí dentro da mão do Todo-Poderoso está a mão de Cristo, o Cordeiro. Aí se ele conseguir abrir a mão do Cordeiro, que está dentro da mão do Todo-Poderoso, aí ele te toca. Ou seja, sem chance, né? No way. Não tem chance. Por uma permissão ou outra. Mas é interessante que no verso 22, não tem santuário, porque o seu santuário é o Senhor. E quem é o Senhor? É o Todo-Poderoso e o Cordeiro. O Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí a gente vê o tanto que isso é interessante. Porque quando fala Deus o Todo-Poderoso, está fazendo uma alusão ou ao Pai ou ao conjunto da Trindade. Né? Ou quando se fala em tudo. Porque Deus tem muitos títulos e muitos nomes, né? É um estudo amplo, imenso e detalhadíssimo, né? Se tem pano para 200 mangas estudar os nomes de Deus, os títulos de Deus, os títulos do Cordeiro, os títulos do Espírito Santo, as variáveis, estou até esquecendo a palavra, tem os atributos, os simples e os compostos, as referências aos atributos, assim como tem do Satanás, né, o acusador, o maligno, tem de Deus também. Tem do Filho, tem do Espírito Santo, o Consolador, é um estudo muito amplo. Mas resumidamente, quando é citado assim, Deus, o Todo-Poderoso, né, ou você está fazendo uma alusão ao conjunto da Trindade ou à pessoa do Pai. A pessoa do Pai. Inclusive, quando se aprofunda nesse estudo, na sua relação com os gentios, Deus, o Pai, sempre se apresenta como o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso.
E é nesse aspecto que Deus vai ser visto lá na eternidade, como o Todo-Poderoso. Mesmo porque ele demonstra ter todo o poder quando cria uma cidade dessa, né? Já a parte cute, bonitinha da coisa, né? Bonitinha da coisa, é que Cristo, tipo assim, cria o seu login aí, né? Cria o seu nickname. Deus, que nickname que você quer usar por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos? O Todo-Poderoso. Beleza? E você, filho? Cordeiro. Cordeiro para mim tá beleza. Ou seja, de tudo que Cristo é. Ele, do próprio Apocalipse fala, ele, o Alfa, o Ômega, a brilhante estrela da manhã, aquele que era e que há de vir, estive morto. Ele tem 1000 títulos fantásticos. A rosa de Saron. De super demonstração. Mas ele quer ser conhecido na eternidade como o Cordeiro. O que morreu. Aquele que te amou foi lá e pagou seu pato. Para não esquecer, não esquece não, né? É muito bonito isso. O título que o Filho é conhecido por toda a eternidade é o Cordeiro. A palavra no grego é a ovelhinha neném mesmo. Porque tem várias palavras no grego para cordeiro. Tem arnion, tem a outra lá, que é essa que está traduzindo. É o bezerrinho mesmo, é o piquititinho, é o frágilzinho. É o que fica... É o miúdo. É o cordeirinho. É uma coisa assim, quase que mimosa, assim, né? O cordeirinho, o little lamb, seria no inglês, né? O cordeiro. Ou seja, Cristo é conhecido como o Cordeiro, porque é sob o aspecto da obra consumada e eterna que ele será visto. Pois é a obra consumada que sobreviverá ao passar do tempo para a eternidade. Ou seja, nada que é pertinente... Vamos arrepiar. Nada que é pertinente ao tempo, ao Cronos, entra na eternidade. Tudo que é abominável, tudo que é velho, coisa antiga se passou. No contexto a gente viu isso N vezes. A única coisa que sai do tempo e entra na eternidade é aquilo que aconteceu lá no Gólgota. É o Tetelestai. É a obra consumada. É aquele sofrimento momentâneo que ele passou, suou sangue só de contemplar, e isso entra na eternidade. Então, é sob o aspecto daquele que providenciou e consumou a obra, que permite que estejamos lá, é que ele quer ser conhecido. E o Pai é conhecido como Todo-Poderoso em função de 1 Coríntios 15, 28. 1 Coríntios 15, 28. Dentro de todo o histórico do estudo desse título, essa aí é a consumação de tudo, né? Isso é a conclusão de tudo desse versículo. Eu estou falando, exatamente. É o versículo que sintetiza, né? É o supra-sumo. Que resume. 15, 1 Coríntios 15, 28. Diz o seguinte. Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ele está dando um estudo, né, suculento, profundo, um lagarto recheado com bacon dos coríntios, para que eles entendam o programa de ressurreição de Deus. Eles estavam com algumas dúvidas a respeito desse assunto. Então ele dá assim um tipo mais ou menos igual a Tessalonicenses, que nós demos uma varrida aquele dia, porque a gente tem que dar uma varrida nesse texto aqui. Ele meio que dá ele sistematiza cronologicamente os eventos que dizem respeito ao programa de ressurreições, né? E vamos aqui do verso 23 de 1 Coríntios 15, né? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, o primeiro a ressuscitar para não morrer nunca mais. O ek necron, né, como diz o pastor. As primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda.
A palavra na sua vinda aqui é uma palavra mais ampla que envolve tanto a segunda vinda parte A, que é para a igreja, como a segunda vinda parte B, que é pós-tribulação, para os santos de todas as outras idades, exceto a igreja. Que tem palavras, palavras e palavras para a vinda. Né? Aí depois, no verso 24, virá o fim. Eu já falei isso, a palavra aqui, né, que é Tagma, o batalhão, os exércitos marchando. 7 de setembro está chegando aí, eu até brincava. Cristo lá na frente, cabaliza. Depois passa o grupo da igreja, depois passa o grupo dos santos da tribulação, depois passa o grupo dos santos das outras cidades, depois passa o grupo murcho, os santos, os excluídos, os últimos lá no final do milênio, do trono branco. É que tem os excluídos que desfilam no final, né? Hoje eu estava falando sobre eles. Você está falando do desfile mesmo. Tá. É agora, depois da manhã. Meu Deus. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ó, isso aqui é na transição do final do milênio para o início desse dia que nós estamos estudando, que é o dia eterno, o dia de Deus, né? A eternidade, onde a Nova Jerusalém está presente e brilhante. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, que é vencido lá no trono branco. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Todo-Poderoso, o Pai. Quando, porém, agora é o nosso verso, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando é que todas as coisas vão lhe estar sujeitas? Quando o último inimigo tiver sido vencido. O último inimigo é a morte, ele é vencido no trono branco, quando ele é jogado dentro do lago de fogo, lembra? O Hades e a Thanatos estão jogados dentro do Puros Tos Autos, né? A morte e o inferno são jogados dentro do lago de fogo. Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, na eternidade, quem reina, o capo, né, o número 1, é o Todo-Poderoso. Mas isso não quer dizer que o Filho não vai reinar, não vai corrigir com ele, mesmo porque nós estamos vendo aqui em Apocalipse 21, 22, que o santuário é o Senhor, e o Senhor está composto do Todo-Poderoso e do Cordeiro. E mesmo porque no 22:1 fala que o rio da água da vida brota, mina do trono de Deus e do Cordeiro. Porque tem teólogos que interpretam que o Filho só manda, né, só rege, só reina até o final do milênio. E no trono branco, porque ele é aquele que se assenta no trono branco. Nós vemos isso. Todo o juízo foi entregue na mão dele. Deus determinou um dia em que vai julgar todos por um filho varão que ele credenciou levantando a morte. Lembra lá de Atos e tal? Nós vimos esse texto todo. Baseado, por exemplo, nesse texto. Inclusive aqueles que questionam a divindade de Jesus Cristo. Você sabe que existem seitas que não creem na divindade de Cristo. Tem N PDFs e PPTs e documentos e links e comentários e blogs que falam a respeito da não divindade de Jesus Cristo. Mas ele é divino, isso aí é sem a mínima sombra de dúvida. Paulo fala explicitamente: ao Deus bendito eternamente, amém. É muito explícito. Poucas passagens, conforme a interpretação distorcida e fora do contexto, dá a entender que pode ser que ele não seja Deus. Porque ele fala assim: é o meu Deus, está vendo? O Deus dele, então ele não é Deus.
uns burrão. Mas tem vários versículos, inclusive eu descobri uns 3 essa semana nas epístolas, falando dele como Deus de toda a glória. Explicitamente. Isaías 54, 5. Quem tem dúvidas da divindade de Cristo, lê a teologia sistemática do Lewis Perry Schaeffer, que você nunca mais duvida. Porque lá ele faz uma defesa fantástica. Por quê? Que tem esse verso 8, fala que o Filho se sujeita àquele que tudo lhe sujeitou. Porque o milênio, o governo de Cristo sobre a terra, ele tem um caráter de implantação. Ele é uma demonstração do tempo daquilo que nunca deixou de existir. Isso eu já O período do milênio que você falou? O período do milênio é uma manifestação universal e temporal daquilo que nunca deixou de ser, que é o governo absoluto de Deus. Nós vamos ver isso no estudo do milênio. Eu só estou adiantando uma palhinha aqui, né? Que o estudo vai começar aí. Nosso estudo do milênio, daqui 2 ou 3 semanas, no mesmo mais, vai começar com o governo eterno. Deus governando desde a eternidade. Ele sempre governou. Isso foi questionado. Teve um querubim que questionou isso. E esses milhares de anos, esse sofrimento, essa coisa toda que está acontecendo, e que aqui já no Apocalipse 21, 22 já passou, as coisas velhas já passaram, está tudo esquecido, é só para demonstrar que Deus nunca perdeu o direito e o poder de governar. E como isso foi muito questionado na história, o milênio é um período de 1000 anos onde Deus desmente isso, demonstra no tempo o seu governo eterno. E depois retorna a ser eterno. É só um período de implantação, de desvencilhamento, de derrubada de oposição, que ele reina para submeter inimigos. Sim. Mas então você está querendo dizer que durante... Porque no milênio vai ter ainda uma guerra e uma resistência. Sim, inclusive uma rebelião final. Mas isso... E vai ter pecado e maldição. E morte, dor e lágrima. São inimigos. Você está querendo dizer que na eternidade vai ter esse tipo de manifestação? Não. Lá não. Porque no dia eterno, que é da nova, seus nova terra para frente, Deus traz ao retorno algo que na realidade nunca deixou de ser, que é a soberania de Deus. Não, claro. E a sua forma de fazer as coisas. Mas eu estou querendo dizer assim, porque no início, na verdade, antes de existir o ser humano, o homem e tudo... O querubim também? Porque, entre a queda do querubim e o homem? Porque eu estou querendo situar a sua pergunta. Essa liderança dele tinha que ter alguém para ele liderar. Sim. Porque tem o começo lá que era... No princípio, e Salmos 2 revelam que o Todo-Poderoso escolheu que fosse o Filho. Beije o Filho. Porque tem que ter algum ser para ele fazer esse governo, né? Então vamos supor que sejam os anjos, né? Que sejam os querubins. E porque na hora que você falou que isso já existia sempre, então existia também essa mesma forma de governo que ele vai demonstrar durante o milênio. É um retorno. Que ele vai implantar. Só que quando ela existia, antes de toda essa queda e toda essa história da humanidade, eu quero saber, havia também, por exemplo, esse tipo de resistência? Não, ela só aconteceu depois que Satanás conseguiu fazer a queda do homem. Iniquidade em ti. A queda de Satanás. Entendeu a minha pergunta, né? Porque não, antes a pergunta disso... é um comentário. Eu não vi a exclamação. Não, é porque assim... que eu já estou pensando lá na frente... A coisa foi questionada antes mesmo da criação do homem, lá no nosso estudo de satanologia, até que se achou pecado em ti, quando ele quis tomar o governo. Não, sabe por quê? É porque eu estou pensando, depois que foi estabelecido a eternidade, que acabou essa parte, a única coisa que vai ser de lembrança e de memória dessa parte da história, da humanidade em si, é a cruz, igual você falou. É a obra consumada. Que é a obra consumada. Que trouxe o resgate disso tudo, dessa lameira toda, né? Dessa situação. Porque quando Deus criou o homem, cronologicamente já havia ocorrido a queda de Lúcifer. De Satanás, já. Né? Com então, certeza. quando Deus criou o homem,
ele já estava, esse governo dele já estava sendo contestado. Sim. E outra coisa também é que, por exemplo... Já havia sido contestado no céu, e com a queda de Adão, ele começou a ser contestado na terra. Então, e outra coisa também, Efésios fala que nós estamos, Deus já nos veio no louvor da sua glória, né? Porque Deus, ele é eterno. Apesar de que nós estamos presos limitados no tempo, Deus é eterno. Deus já nos vê na glória, né? Então, na eternidade. Porque Deus vive na eternidade, Deus não está limitado a tempo. Né? Isso fala sobre a soberania de Deus. Né? Então é questão de Deus já nos vê lá em glória. Agora, só que nós... Assentados nos lugares celestiais. Exatamente. Nós já estamos reinando, para Deus nós já estamos lá. Apesar de que é uma coisa que você precisa de fé e de discernimento do Espírito Santo, você entender e crer. Não, eu entendi. Eu queria te falar o porquê da minha pergunta. Qual o porquê da sua pergunta? Porque, né, no milênio, que é a demonstração do reinado dele antes e o que vai ser depois, no milênio, além da resistência, porque da própria velha natureza, ainda existente, presente, só enrustida, né? Essa demonstração desse reino dele ainda vai estar com uma deficiência ali. Sim. Porque ele ainda vai estar lidando com Por isso que ele é um período de implantação. Ele ainda vai estar lidando com essa velha natureza, com esse pecado, com essa rebeldia. Ele reina até pôr os inimigos, até que a gente leu aquele versículo que morreu aos 100 anos, vai ser morrer jovem, vai ser exatamente nesses casos de rebeldia. Só vai ser amaldiçoado. Amaldiçoado. Scofield fala o que não vai ter na eternidade. E Ivan falava também, o que o Scofield falava sobre o milênio, que o milênio vai ter todas as condições favoráveis para não pecar, mas vai terminar ainda no final com um grande fracasso da humanidade, né? Porque a rebelião que eles vão seguir o diabo no final ainda. Tanto que é uma dispensação. Não, é porque é uma demonstração assim, mas... Isso vai dar pano para manga no estudo do milênio. Quando nós vamos estudar o milênio. É porque o homem... na sua estupidez, na sua mente tapada, embora Deus vai utilizar um período inteiro, eu acho que até para historicamente estar registrado nessa terra ainda, antes dos novos céus e nova terra sobre o seu reino, exatamente que constem nos altos. É literalmente isso, que conste nos altos, né? Então, eu só tô viajando, pensando nisso aqui. Não, mas isso é assunto para viajar muito mesmo. Verso 23, a gente já falou bem a respeito dele, que a cidade não precisa nem do sol, nem... Inclusive, teve uma vez aí que você meio que... E existem vários outros que também creem que o texto aqui de Apocalipse 21, 9 a 22, 5 é meio que um flashback falando do milênio por causa das similaridades das condições que existem no estado eterno e que são muito semelhantes às condições que vão existir no milênio. Porém, tem certas coisinhas que você observa que não permite essa interpretação. Por exemplo, o fato de não ter sol e nem noite nesse texto já aponta para a possibilidade que não fale de flashback, porque no milênio ainda vai haver sol e ainda vai haver noite. Esse aspecto que a gente acabou de citar aqui, o 22:1, o trono é de Deus e do Cordeiro. Lá no milênio, o trono não é nem de Deus e nem do Cordeiro, o trono é do Hamashia, o trono é do rei eterno, é do grande rei. Ali ele está fazendo a coisa na marra, ali ele está regendo com cetro de ferro. E Deus se absteve do governo, entregou na mão do filho e fala: implanta aí para nós. E quando você acabar de submeter a todos, aí você me devolve e a gente reina junto. Então o trono do milênio é o trono do grande rei. O trono da eternidade, que é o trono do nosso texto aqui, é o trono de Deus e do Cordeiro. E outras coisinhas mais que vão te mostrando que, ainda que o texto pareça ser um flashback, na realidade ele não o é. Pois aí inclusive quando eu comentei isso, você usou aquele versículo
do 21:4, que fala que ele enxugará toda lágrima, e tal. Você falou que nem vai chegar a ter, que ele vai estar lá com um lencinho. Então, esse enxugará a lágrima aqui, para mim também, aquilo que você falou... Retórico. É retórico. Então eu acho que algumas partes pode ser retórica também, as que geram esse tipo de dúvida, entendeu? Porque se a gente considerar o 4 como retórico, a gente vai considerar alguns, por exemplo, o que mais me chama a atenção é o da cura do povo com a árvore da vida. Eu vejo ele como retórico. Pode ser que seja. Porque é igual a gente está falando lá no eternidade... começo. É um texto tão profundo, mas tão sucinto que dá margem. Por causa da... interpretações. Exatamente, só por causa disso. Que o último inimigo vai estar vencido, que é a morte. Então não tem por que curar o povo, não tem morte. Por exemplo, nessa mesma linha, não vai ter covarde, nem crer, nem abominar, nem assassino, nem Exato. cura, nem E não vai ter doença, não vai ter lágrima. Exato. Não vai ter... A velha natureza. E está citado Aqui, nessa parte do texto. No verso 27, não vai ter coisa contaminada. Exatamente. Nem Assim- doença, porque não deverá pela natureza, né? É o que ele chama aqui de... eu vou falar um pouquinho a respeito quando chegar no 27. E também o que mais me chamou a atenção para essa questão do retórico, tipo assim, é uma pergunta, né? O Carlos é lindo, né? Não precisa nem responder. É uma pergunta retórica, é óbvio. Ai. São esses aspectos retóricos. O 21:4, o 21:8, o 21:27. Não. Ele me falou. Que é também a questão aqui que foi mais me chamou a atenção, o 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. É uma coisa puramente retórica. Vai ter alguém pulando muro? Pois é. É inconcebível. Então, assim, parece que é um o texto mesmo raciocínio de você condensado. achar que alguém vai chorar lá, é você pensar que alguém vai pular muro aqui. Parece que é Ninguém um vai pular texto muro. assim condensado. Sim. De dois períodos, entendeu? Um fazendo realmente o que está acontecendo, que é o que você falou, que é o ensaio, e o outro no momento da eternidade. É o que em hermenêutica se chama contraste antitético. Okay. Deu cãibra aí. Aqui no verso 21:27 ele fala, ó, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nela, 21:27, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Aí eu te pergunto, vou marcar os 5 minutos. Aí eu te pergunto, por que que num trecho onde tanta coisa linda está sendo falada, tanto brilho, tanta pérola, tanto fundamento, tanta beleza, não tem santuário. Esse é outro texto que a gente conversou também. É o santuário, ver na face de Deus, glória, beleza, nossa, só coisa bonita. Por que cargas d'água num texto onde está se dando detalhes tão maravilhosos de uma cidade tão maravilhosa no Rio de Janeiro, de uma vida eterna tão maravilhosa, o Espírito Santo entra numa de trazer na nossa memória um lembrete tão nefasto desse? Para que ele insere uma coisa dessa? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Porque é uma forma, eu estou até estudando também 1 João, e isso também está dentro do estudo de bibliologia, do estudo da inspiração das Escrituras. Ainda que a palavra seja teopneusto, né, soprada por Deus, palavra por palavra, cada palavra que está aqui é exatamente a palavra que Deus queria que tivesse, na sua conjugação e na sua ênfase exata. Ainda assim ele respeitou o escritor. E existem estilos literários diferenciados. Poetas, pastores. Por isso você está estudando 1 João para ver o estilo. Sim. O estilo do João escrever
sejam as suas 3 epístolas, seja o seu evangelho, seja o Apocalipse, é um estilo que usa muito o contraste antitético. Nós citamos agora mesmo aqui a luz e as trevas. Ele já começa o seu evangelho falando disso. É claro, o verbo, princípio era o Contrastando verbo. Moisés, a lei e com a graça e era a o O verbo e a verdade. palavra. O verbo era Deus. Sim, é o estilo E dele. na primeira carta também. A Sim. mesma coisa. Em todos os escritos joaninos, é uma característica da narrativa joanina a utilização do contraste antitético. A verdade é mentira, as trevas é Sim. mentira. A primeira João é carregada disso. Carregadíssimo. O evangelho também. Ele fala, a lei veio com Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A luz é isso, as trevas é aquilo, desde o comecinho. É o estilo dele. Por isso que no 21.4, no 21.8, no 21.27 e por aí vai, ele insere esse contraste. O sentido aqui não é uma ênfase restritiva. Ó, lá fora estão os limpinhos e os contaminados. Os limpos entram, os contaminados não entram. Entendeu? A ênfase que não é restritiva. Nem tem nada contaminado para entrar. Nessa época não. Isso que eu... Na época que a coisa se realizar, lá no dia de Deus, no dia eterno, lá em Apocalipse 21:22, não tem coisa contaminada para entrar. Isso está sendo colocado no texto para agora, para enfatizar lá o 14, para ver se o cara sente sede, para ver se o cara escuta, para ver se o cara quer, para ver se o cara acorda, para ver se o cara entra, para ver se o cara nasce de novo, para ver se o cara resiste à perseguição romana. Então o sentido aqui, dessas que nós chamamos de retórico, nos vários textos, pode ser até que o 22.2 também, ou seja, agora já não estou nem afirmando mais nada, o da folha, essa questão da folha tem 3, 4, 5 interpretações, e todo mundo foge dela. Eu pesquisei exaustivamente essa coisa. Claro. Não tem como você falar assim, pá, é muito amplo, muito lato, muito flexível. Então a ênfase nesses textos aqui, quando o Espírito Santo, o João entra numa de falar, não, tá tão bom, você vem falar de, estava aqui comendo, você me fala de barata, né? Nós estamos conversando de pudim, em cima de ouro transparente, agora vem me falar de coisa contaminada. A ênfase aqui não é uma ênfase restritiva, mas uma forma de evidenciar, por contraste antitético, o fato de que os que estão incluídos no privilégio de entrar na cidade pelas portas só entram por causa da vontade e da graça de Deus e do Cordeiro. O Espírito Santo está como que querendo Isaías 51 no unzar. Ele está querendo, ele está como que falando essas partículas retóricas e antitéticas, é como que ele estivesse nos falando Isaías 51:1. Olhai para a rocha da qual fostes cortados. Você está aqui é por causa do Cordeiro. Você não está contaminado e pode entrar na porta, é porque o Cordeiro. Você só está. Aí na semana que vem nós vamos ampliar mais essa questão, que é o gostoso da questão. É o viés que eu falei outro dia aí, que eu vi uma semana atrás. Isso aqui acontece porque Deus quer e porque Deus é gracioso. Ainda bem que Carlos Augusto não está aqui, senão ele ia engasar com Deus quer. Porque ele tem um problema aí com a questão da soberania. Que esse aqui já foi me entrar nesse assunto também. Mais cedo ou mais tarde o crente acorda para isso, né? Soberania versus livre-arbítrio. Não tem jeito de entender isso. Né? De cara eu já te falo, não tem jeito de entender isso. Você aceita algumas coisas pela fé e espera o Pai perguntar o resto quando estiver lá. Porque não tem como explicar. É muito difícil. E Isaías 51 nosando, que Isaías 51,
que ele insere essa partícula aqui para a gente se lembrar disso. Nós estamos aqui porque Deus quer e porque Ele é gracioso. Amém? Vou ver se eu terminei finalmente. Atrasei só 2, né? Depois da plaquinha de 5. Podemos orar?